todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Agora que nós aprendemos o que é uma variável, nós vamos falar sobre o tipo de dados. Olha só que legal, gente. Python ele é inteligente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não vamos precisar dizer qual é o tipo de dado que a variável ela vai guardar. E como é que ele vai descobrir isso, Jéssica? Ele vai descobrir isso sozinho. Ele descobre sozinho. Como assim? Se você vem da linguagem C, C++, enfim, de uma linguagem que você tem que informar para ele qual é o tipo do dado que você vai estar guardando dentro da variável, aqui você não precisa. Suponhamos, eu vou criar aqui uma variável chamada idade e eu vou atribuir para dentro dela o valor de 30. Bem, aqui nós já começamos a ver que nós temos um valor inteiro, tá? O valor inteiro, gente, ele se dá tanto do negativo ao positivo. Então, é o valor menos 10, menos 15, menos 1.005, menos 2.345, como pode ser também valores positivos, 1, 2, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1.000, 200, e 45 e por aí vai, tá? Não importa ao infinito negativo quanto ao infinito positivo. Aquilo que nós aprendemos na matemática, tá? Então, a mesma coisa funciona aqui. Esses são os números inteiros, tanto pode ser negativo, vou colocar aqui negativo, quanto pode ser positivo. Um valor inteiro reconhecido, tá? O tipo inteiro aqui, ele é do tipo int. Preciso dizer para o Python, né? Se nós tivéssemos no C, no C++ ou em outra linguagem que é necessário, você teria que falar assim, olha, essa variável chamada idade, ela vai receber valores inteiros. Então, eu teria que informar para ele que era do tipo int. Aqui eu não preciso, porque eu falei que o Python ele descobre sozinho. Como é que ele faz isso? Vamos ver isso acontecer. Eu vou chegar aqui e vou chamar a nossa função print. Mas nós já aprendemos que essa função ela é responsável pelo quê? Por imprimir no nosso terminal, no nosso console, na nossa tela, aquilo que nós colocamos aqui dentro. Então, se eu colocar aqui a variável idade, ela vai imprimir o que tem dentro dessa variável, que é o valor 30. Vamos ver isso acontecendo? Temos aqui o valor 30. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos, na verdade, é descobrir qual é o tipo dessa variável. Nós queremos saber se realmente o Python, sem que eu fale, sem que você fale, ele descobre sozinho que essa variável ela está guardando um valor do tipo inteiro, do tipo int. Bem, existe uma função chamada type. Essa função ela é responsável para isso, para dizer qual é o tipo do dado que nós temos dentro dessa variável. Então, se eu chegar aqui agora e falar, olha, além de imprimir o que tem dentro da variável idade, porque ele vai imprimir o valor 30, eu quero que você diga para mim qual é o tipo dessa variável, valor que nós estamos guardando aqui dentro. E agora veja só, além do valor 30, ele imprimiu que essa variável, ela tem o que dentro dela? Dado do tipo inteiro. Então, ele realmente descobre sozinho que ele é do tipo int. Bora lá, vamos continuar. Eu vou colocar aqui, aí eu vou fazer assim, ó. Pia, cola, para ganharmos tempo. E olha só, presta atenção, uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, para ganhar tempo. Ó, eu vou sublinhar idade, tá? Sublinhei, olha só, onde aqui ficou o meu cursor. Eu vou apertar Ctrl D. Olha para onde foi mais o cursor. Eu vou apertar Ctrl D de novo. Olha para onde foi o cursor. Então, eu tô aqui podendo digitar essas três palavras. E eu vou fazer o quê? Vou apagá-las, tá? Por quê? Porque eu não quero idade. Agora, o nome da minha variável vai se chamar preço. Ok? E olha, veja só, eu vou imprimir o que tem dentro da variável preço e eu vou também ver qual é o tipo dessa variável. Bem, eu vou mudar o valor. O valor agora vai ser de 3,50. Agora eu tenho um número inteiro? Não, eu não tenho um número inteiro, eu tenho um número decimal, um número fracionário, tá bom? Então, aqui só colocar. Mas aí nos demais não vai precisar, porque a gente já está imprimindo, né? Vocês já vão ver lá que ele reconhece sozinho. Mas olha, veja só. Agora ele tem que chegar para mim e falar assim: olha, eu vou imprimir, tá? Vamos lá, vamos ler esse código. O que ele faz? Ele imprime o que tem dentro da variável preço. O que tem dentro da variável preço? 3,50. Tá? E aí, ele vai dizer para mim agora o quê? O tipo. Qual é o tipo dessa variável? O que tem dentro dessa variável? O que tem dentro dessa variável é um número decimal, então ele é do tipo float. Lembrando novamente, gente, que
números decimais, são números quebrados, então posso ter tanto negativo como positivo. Então, eu poderia ter menos 105,35, ou eu poderia ter 1.534,24 centavos, tá? Então, nós temos aí números decimais, números quebrados. É só a gente lembrar, gente, números inteiros é aquilo que a gente é aquilo que não é quebrado. Por exemplo, na sua festa de aniversário, teve quantas pessoas? Você não vai poder falar para mim, ah, teve 15 pessoas e meia. Não, não teve 15 pessoas e meia, porque não existe a metade de uma pessoa. Ou teve 15 pessoas, ou teve 16 pessoas. 15 e meia não teve como ter. Por quê? Porque não existe a metade de uma pessoa. Existe pessoa por inteira. Então, é uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Então, no meu aniversário, teve 15 pessoas. Bem, agora se você me falar assim, não, Jéssica, no meu aniversário nós compramos pizza e sobrou 15 pedaços e meio. Aí sim, tá? Porque a gente pode ter a metade de uma fatia de uma pizza. O que nós não podemos ter, tá? É uma metade de uma pessoa. Então, números inteiros, realmente, como o nome já diz, é inteiro. Não tem parte quebrada. E o número fracionário, é o número decimal, aí sim nós temos parte quebrada, tá? Então, só você lembrar isso. Então, também positivo quanto negativo. Cara, negativo aqui, só para vocês verem, gente, que é a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui o valor de 3,50, só que nós estamos, na verdade, no lugar de a gente ter, a gente está devendo, né? Então, valor negativo. Então, vamos lá ver. Ele tem que imprimir aqui para mim 3,50 e dizer qual é o tipo. Qual é o tipo? Fruit. E veja só, aqui quando a gente coloca, ele já diz para nós, tá? Mas vamos lá, vamos rodar. Então, nós temos aqui o valor de 3,50 negativo, e ele é do tipo float. Bem, vamos fazer para os demais. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ctrl D, Ctrl D. Vou colocar aqui nome. E agora, esse aqui você já sabe de qual é o chat. Isso aqui é o quê? É uma string, é um texto. E uma string se define pelo quê? Por aspas simples ou aspas dupla em Python. E eu vou colocar aqui o valor Jéssica. Então, nós temos aqui o quê? Dentro dessa variável, nós estamos guardando um texto, nós estamos guardando uma string. E então, essa variável é do tipo str, de string. Então, vamos ver se realmente é isso. Jéssica, str, é uma string. Então, dentro dessa variável, nós temos o quê? Uma string, nós temos um texto. Nós precisamos dizer para ele que a gente estaria recebendo uma string, que o que nós iria guardar era uma string? Não, ele mesmo descobriu sozinho. O que mais nós podemos ver? Vou fazer aqui uns outros. A gente ainda não aprendeu sobre, porém nós vamos ver, né? Nós vamos ainda aprender. No momento nós estamos aprendendo sobre string, tá? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai aprender mais algumas outras coisas. Enfim, nós vamos evoluindo junto. Mas vamos já aprender que nós temos o quê? Nós temos. Opa, vou grifar aqui para pegar logo aqui, colocar aqui ativo. Eu tenho uma variável chamada ativo e eu vou atribuir o valor true. Assim como eu poderia atribuir o valor false, tá? Então, nós temos valor true e o valor false. Então, nós temos um valor lógico, tá? O valor booleano, tá? Esse aqui é o valor booleano, ele é um valor lógico e ele se dá pelo valor de verdadeiro e falso. Então, você pode tanto ter um valor que ele é verdadeiro quanto ele é falso. A gente vai aprender sobre o valor booleano, o valor lógico lá na frente, mas por enquanto só entenda que nós temos esse carinha. E ele é do tipo bool, tá? Então eu vou colocar aqui. Veja só, ele colocou aqui, né? Ele imprimiu, que dentro da variável nós temos o valor true, que é de verdadeiro, e ele é do tipo bool, que ele é um valor do tipo booleano. Eu deixo aqui, tá? O falso, gente, para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Ambos são valores lógicos, e o valor lógico se dá para os dois valores. Nós temos tanto o valor verdadeiro quanto o valor falso. Eu vou deixar aqui um comentado e o outro aqui como exemplo para vocês. O que mais nós temos? Nós temos listas. Listas. Como é que a gente cria uma lista com chave, tá? Ainda não se apega a isso, a gente vai aprender sobre lista, mas eu vou colocar aqui o valor 1, 2, 3, 4, 5.
só quero mesmo mostrar a gente que o Python, ele sozinho, ele sabe que ele imprimiu aqui minha lista, né? Então, valor 1, 2, 3, 4, 5. E ele sabe que isso aqui é o que é uma lista. O que tem dentro da variável lista, ele é do tipo lista. Ahn, vou colocar aqui. Opa, a tupla, ela se dá pela parentes. Decidi usar, agora eu passo aqui, pronto. Vamos ver aqui, pronto, temos uma tupla. Vou criar aqui um dicionário. Deixa eu copiar aqui, vou apagar isso aqui. Vamos criar um dicionário, colocar disque de dicionário. E o dicionário se dá pela chave, tá? E dentro de um dicionário, a gente define ele. A gente tem a chave e o seu valor. Ainda não se apega, gente. Não se apega a nada disso aqui, porque nós não aprendemos. Até o momento que nós aprendemos foi string. Então, texto você entende. Né? As demais coisas nós vamos ainda aprender. Tá? E só para a gente poder ver que o Python ele reconhece os tipos de dados que nós estamos guardando dentro da variável. Então, temos a lista, temos a tupla e temos o dicionário. Então, é dessa maneira aqui, utilizando a função type, que você vê qual é o tipo de dados que você está guardando, que está sendo recebido dentro da sua variável. E isso aqui, gente, guarde essa função, porque ele é muito importante. Em algum momento, você vai querer saber qual é o tipo de dados que você está recebendo dentro de uma variável. E olha só você rodar colocar dentro dessa função, que ele vai dizer para você qual é o tipo, tá? Então, ele é muito útil. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, tchau!